E eu. Caraca, hoje nem vou começar com os Alnitas. E aí, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui homenageando o falecido, infelizmente. Agora eu tô até triste de estar usando essa camiseta, porque essa camiseta aqui em breve vai ser um item de colecionador, né? Mas enfim, vamos lá, clã. Hoje eu quero comentar com vocês sobre esses strikes que o Guimê tá dando em geral. Bom, eu não sei se você viu os vídeos da galera, mas basicamente o que tá acontecendo? A comunidade de opinião, ou melhor, nem existe mais isso. A maior parte dos canais do YouTube, eles pegam e veem um tema e eles querem reproduzir esse tema. Então você vê que, sei lá, tem 500 canais, não, acho que menos, deve ter uns 30, 40 canais, vai, que tem menos de 100 mil inscritos e quando surge um tema, todos esses canais falam sobre esse tema. E o tema da vez foi justamente o Guimê fazendo aquele vídeo do Digo e colocando a bandeira e outras coisas mais. Tudo isso gerou uma polêmica muito grande pro Guimê. O Guimê, ele, naquele momento, eu acho que ele já viu que ele ganharia mais visibilidade se ele estivesse fazendo algo ruim, né? Por quê? Porque o Guimê, ele acabou sendo visto de forma negativa há algum tempo atrás. O Guimê era amigo do Abelha, ele fez bastante sucesso junto com o Abelha. O Abelha cresceu, se tornou um baita de um criador de conteúdo e depois o Guimê veio e deu um exposed nele. Um exposed do tipo... Aí, cara, olhem pra mim, eu tô aqui também do lado dele, saca? Tipo, talvez ele tenha desistido de conseguir criar conteúdo, talvez ele tenha desistido de estar próximo ao amigo dele e pensou, como eu posso ganhar um pouco, como eu posso lucrar um pouco em cima disso? E aí ele começou a fazer as musiquinhas dele e tal, e naquela época do Abelha, o exposed que ele deu na Abelha, muitas pessoas comentaram, inclusive foi o Ramsés e o Fei, esses dois especificamente, que deram espaço pro Guimê falar. E a gente poderia dizer que a culpa talvez seja do Ramsés, então, do Guimê tá aí fazendo porcaria até hoje? Talvez. Bom, de qualquer maneira, aí beleza, o Guimê veio a público. Nossa, pra você ver como aquela treta surgiu gente ruim, né? Foi ali onde o crítico explodiu também, né? De qualquer maneira, aí beleza, o Guimê foi desmascarado, viram que ele era babaca e basicamente varreram ele pra debaixo do tapete. Passou um tempo, mais ou menos 1 ou 2 meses, aí o Guimê voltou fazendo aquele vídeo sobre o Digo, basicamente. Sobre o Digo não, né? Mas falando sobre um bagulho completamente desconexo, não tinha nada com nada que ele tava falando, mas na thumb tinha o Digo com o bigodinho do Adolfinho, né? Eu imagino que você já entenda mais ou menos o que tá acontecendo aqui, né? Então ele fez isso justamente para as pessoas falarem novamente dele. Ele deve ter visto que ele ganhou muita visibilidade na época do Abelha, quando as pessoas ainda acreditavam nele. E aí ele deve ter pensado que fazer outra treta talvez desse mais visibilidade pra ele. De fato deu. Só que dessa vez ele foi mais esperto, vamos dizer assim. Porque ele pegou e resolveu coincidir o lançamento das músicas dele justamente com a treta. Então ele produziu as músicas, deixou tudo certinho. E tipo, uma semana antes ele começou a fazer essa treta. Quando tava tendo muita visibilidade, ele lançou as músicas. E aí beleza, as músicas pegaram visualização? A resposta é não. Eles pegaram visualização no começo porque tinha muita gente querendo ver. Mas depois ninguém mais quis ver. E voltou-se então o Guimê a pegar 200, 300 visualizações. E as pessoas pararam de confiar nele, pararam de ter interesse nele, e agora ele volta a público novamente, fazendo mais uma porcaria, uma treta, dando strike em todos os canais que falaram sobre ele. Então, por exemplo, se você tem um canal aqui no YouTube, você colocou imagens dele, ou comentou sobre ele, ele dá strike em você. Primeiro ele veio meter o louco, eu até falei pro Ramsés no privado, porque eu fiquei sabendo que ele tava dando strike no notebook, né? Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. E aí, beleza. Ele tava ameaçando no book assim, você tem 7 dias, se você não tirar esses vídeos do ar em 7 dias, eu vou deletar os vídeos com strike. E aí, ferra com o canal da pessoa e outras coisas mais, né? Só que, bom, a questão é que ele veio a público e nessa época eu falei, ele vai chegar e falar o seguinte, Ramsés, ó, eu tô fazendo isso aqui para ajudar, eu pedi a remoção, eu não tô dando strike. Se a pessoa não remover o vídeo, aí ela toma strike. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Que ele poderia vir a público e meter esse louco. De tipo, ah, eu sou bonzinho, eu tô ajudando vocês ainda, entendeu? E dito e feito, passou pouquíssimo tempo depois de todo mundo tá falando sobre isso. E aí ele veio fazer o quê? Fazer justamente isso, fazer um vídeo falando, né, que ele tava dando strike do bem, né, que o strike dele era o strike do bem. Se é que existe um strike do bem, vou te dar um tiro do bem. Existe tiro do bem, claro? Obviamente que não, né? Os dois machucam, assim como o strike também machuca. E aí, beleza, né? Aí ele foi contrariado, muitas pessoas criticaram mais ainda ele, e aí ele começou a dar strike mesmo. Então ele começou a dar strike em diversos canais. O canal do Abutre é um exemplo de canal que acabou tomando strike do Luiz Guimê. O MC Guimê é outra pessoa que eu imagino que seja muito melhor do que o Guimê, né? Mas enfim. E aí, beleza, o que a gente vê aqui? A gente vê o cara, tipo...
se ele tinha uma oportunidade de ganhar visibilidade sendo criticado na internet, que é o que ele tava buscando, dar strike mostra que ele tá desesperado, porque é a última das cartadas que ele pode usar. E também tem a questão de que depois disso ninguém mais vai querer falar sobre ele, porque todo mundo sabe que ele dá strike. Na verdade, eu vejo algumas pessoas tryhardando, como o Ramsés. Então ele tá lá tentando fazer vídeo ainda, mas ele tá se colocando ali na linha de tiro, porque se o Guimê pega e dá strike no Ramsés, vai ser bem complicado pra ele. Ele pode pedir a remoção do strike pelo próprio YouTube. Você, inclusive, que tomou o strike do Guimê, peça a remoção do strike pelo próprio YouTube. Só que aí você vai depender de quem? Do YouTube fazer a decisão se ele tira ou não o strike do Guimê, entendeu? De qualquer maneira, o Guimê já está sendo processado, eu imagino, e ele vai poder ser processado também por estar fazendo abuso dessa parte da plataforma. Mas infelizmente é uma coisa que a gente sempre reclama como criador de conteúdo, que é algo que acontece. Inclusive eu não coloco vídeos de terceiros no meu canal jamais, justamente por causa disso. Porque eu não quero pegar e dar uma faca e um queijo na mão do meu adversário, entendeu? Meu adversário não, meu inimigo, entre aspas. Então se eu tô falando mal de uma pessoa, se eu tô criticando essa pessoa e eu coloco o vídeo dela no meu vídeo, ela pode até falar, não, mas veja bem, eu não vou tirar porque eu sou justo. Hoje você é justo, mas e daqui 3 meses, será que você é? E a mesma coisa do Guimê. No começo era, vamos fazer react, pode fazer react, comenta, porque ele queria semear, ele queria que todo mundo visse ele, né? E aí todo mundo fez isso, e agora passou o tempo, aí veio o momento do desespero, apertaram o botão nuclear. Então, assim, as pessoas falam, que seus vídeos são de baixa qualidade, porque você só fala do seu vídeo, você não coloca as imagens pra ilustrar e outras coisas mais. Assim, clã, eu prefiro 1000 vezes pegar e fazer o conteúdo do jeito que eu faço, até porque eu acho que quando você ilustra demais um vídeo, isso é uma coisa que eu reclamo de alguns canais, tipo, você vai assistir 2 minutos, 3 minutos de opinião, e o resto do vídeo de 10, 15 minutos é vídeo que ele pegou e copiou de algum podcast, alguma coisa assim. Então eu acho que é melhor pegar e trazer conteúdo, falar com a pessoa, explicar as coisas, do que só sair ilustrando com pedaços cortados e inclusive dando esse espaço para as pessoas darem strike. E cara, quantas vezes as pessoas não se dão strike aqui no YouTube, entendeu? E aí, pô, eu tomo 3 strike do professor, derruba meu canal do professor e derruba o laboratório de Zão também, porque o YouTube funciona dessa forma. Imagina, eu botar em risco o meu canal principal para ilustrar as merdas que o Guimê tá fazendo, entendeu? Óbvio que não é uma boa ideia, não é nem um pouco inteligente fazer isso. Então, se eu for fazer uma recomendação para você, criador de conteúdo, quer começar a criar, assim, existe essa facilidade de você sair fazendo cortes e outras coisas mais, tanto que tem os canais dark. Mas isso te bota em risco dentro da plataforma. E entre pegar e dar uma faca pra alguém e virar as costas, você nem conhece a pessoa, eu prefiro simplesmente ficar seguro nesse sentido, entendeu? Por mais que essa faca aí dê mais visualizações a curto prazo, pensando a longo prazo, fica muito arriscado. O Ramsés é doido, porque ele já tomou 50 mil strikes, né? Então ele já sempre pede pro YouTube, coisa do tipo. Mas mesmo assim, saca? É aquela questão. Você sempre tá sendo louco, até você encontrar alguém que seja mais louco que você. E aí chega uma hora que você vai acabar, tipo, você tá em alta velocidade é uma hora você vai bater, uma hora, tipo, o final, o término dessa jornada que você vai ter é bater e quebrar, entendeu? Então eu acho que tem que ter mais moderação dentro desse ambiente, saca? Agora, sobre o Guimê, ontem eu tava conversando com o Ramsés tá frustrado com isso também, porque ele quer que o cara, tipo, que tenha justiça aqui. Ele acha que essa situação é completamente injusta. E é uma situação meio frustrante você ver esse tipo de coisa acontecer. O cara, há, tipo, sei lá, 3 meses atrás, tava meio que pedindo para as pessoas pegarem e falarem sobre ele. Ele tava praticamente de joelhos. Tava vindo aí, por favor, fala sobre o meu canal, não sei o quê. E agora ele tá dando strike nesses canais, entendeu? E não acredite nas mentiras dele. Ah, mas veja bem, é por causa da bandeira não sei o quê. Aí você vai ver por que ele tá dando strike. Por causa das músicas, entre aspas, dele. Então se você fez um react de alguma música dele, ele vai lá e dá strike no seu canal por causa da música que apareceu. Então, tipo, foi um bagulho também que ele deve ter ido atrás, né, pra fazer isso, né, o brand e outras coisas mais, Guimê Records, como ele chama, que eu imagino que seja um negócio que só esteja no YouTube, porque eu não acho que ele pegou e abriu um CNPJ e outras coisas mais pra deixar tudo regulamentado. Mais um motivo de por que você pegar e, se você tomou esses strikes, inclusive vale pro Nobuki, pro Abutre ou pra qualquer outro criador de conteúdo pequeno que tomou, peça a remoção do strike, porque ele não deve ter como provar que esse brand de músicas existe, e aí ele vai ser penalizado. Mas a questão é que, assim, com certeza esse é o fim dele na internet.
Tipo, é a última vez que você vai ouvir falar sobre esse cara. Porque ninguém vai querer mais falar sobre ele. Ninguém mais vai querer citar ele. Ninguém mais vai querer fazer vídeo sobre ele. Não vai ter mais nada sobre isso dele na internet. Acabou. Ele vai ter que buscar outra coisa pra fazer. Na cabeça de curto prazo dele, talvez ele esteja abafando, né? Ou ele deve estar pensando que ele vai ser um Hulk BR da vida, que ficou em alta por muito tempo fazendo porcaria e sendo criticado. Mas eu imagino que depois dos strikes, porque nem mesmo o Hulk BR deu strike na galera, depois dos strikes, provavelmente ninguém mais vai querer falar. Porque é aquilo, mano. Imagina, você tem um canal, você posta 1000 vídeos, e desses 1000 vídeos, 5 foram sobre o Guimê, saca? E aí o Guimê te dá 5 strikes e você perde seu trabalho na internet por causa disso, sabe? E o pior de tudo é que você vê claramente que ele não vê o peso disso. Essa é a parte mais triste, entendeu? Ele não sente o peso disso, ele não sente o peso das ações dele. Uma pessoa assim, você vê como ele fala. Ele coloca a foto do Digo bigodista e ele não sabe o peso que isso tem. Ele não sabe que isso afeta o Digo. Ele não sabe, por mais que o Digo seja grande, que isso é uma coisa ruim. Ele não vê dessa forma. Ele fala aquelas coisas de Maquiavel, ele não entende o que aquilo significa. Ele acha que é só os fins justificam os meios. Então, eu vou pegar e vou crescer, vou ficar famoso, mas eu vou ter feito um monte de merda pra chegar até esse ponto. Mas justifica pelo fato de eu ter conseguido muito dinheiro, ter conquistado o que eu queria. Não, não justifica. Não funciona dessa maneira, pelo menos. Os fins justificam os meios não é no sentido de eu vou fazer um monte de merda pra ter ganho pessoal. Os fins justificam os meios usados nesse contexto. É tipo assim, eu sou um governo gigantesco e eu tenho que pegar e sacrificar parte da população ou cobrar imposto da galera pra pegar e ter dinheiro pra cuidar do SUS, entendeu? Então o SUS é um bagulho gratuito que as pessoas, gratuito entre aspas, que as pessoas criticam muito, mas aqui no Brasil, por exemplo, você tem catarata, você pode fazer uma cirurgia de catarata e ficar enxergar de novo. Lá nos Estados Unidos, se você não tem dinheiro, você não faz essa cirurgia. Pelo menos, ó, eu não sei se eu tô passando fake news aqui, mas foi o que me disseram e foi o que aconteceu naquele vídeo do MrBeast, né, que ele pegou e pagou a cirurgia de catarata pra várias pessoas que não conseguiam mais enxergar. Aqui no Brasil isso não acontece, tá? Não tô dizendo que o SUS é perfeito também, mas tô dando um exemplo de que, tipo, o SUS é o fim, no caso, no sentido de tem vacinação gratuita, tem, tipo, sei lá, várias outras coisas, várias pessoas usam o SUS todos os dias, e a justificativa pra isso é você tá passando o sofrimento de tá pagando muito imposto e outras coisas mais. Ficou soando como se eu estivesse defendendo, né? Mas é pra ser uma coisa ruim mesmo, entendeu? Tanto que os fins justificam os meios, né? Então os meios que você tem pra atingir uma coisa que é um bem geral da população, mas embora que agora eu tô pensando, na maior parte das vezes, né, no Brasil não funciona, porque a gente pega e paga imposto, no final esse dinheiro acaba indo pro bolso de um político corrupto, né? Tanto que a gente tem muitas pessoas falando que imposto é roubo, ou tem dessa visão porque o Estado brasileiro não funciona, sabe? Eu vejo a galera falando do Japão. No Japão você paga imposto, mas lá o imposto se justifica, aqui no Brasil não se justifica, mas é só pra vocês terem uma ideia. Agora, se eu pego e faço merda pra ter ganho pessoal, aí eu sou uma pessoa mais merda ainda, porque se a ideia dos fins justificam o meio é justamente você trazer algo bom, tirar algo bom do meio disso, e geralmente quando a gente fala de coisa egoísta, ou nesse sentido, é sempre uma maldade, uma coisa ruim, então você só tá fazendo maldade por fazer, entendeu? E agora, mais uma maldade, né? E como eu disse, ele não entende isso, ele não consegue ver isso, ele não consegue ver o que ele tá errando. E é foda, sabe por quê? Porque tem muita gente que queria ter tido a oportunidade dele. Muita gente queria ter tido a oportunidade de crescer. E não vai crescer porque simplesmente não teve a sorte de ter um cara incrível que nem uma abelha do lado pra pegar e erguer ele. Mas você vê como as coisas são, né? Tipo, se você luta, se esforça, você tem grandes chances de pegar e ser visto em algum momento, seja daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu, por exemplo, demorei 4 anos fazendo conteúdo até conseguir pegar e trabalhar com isso, entendeu? Então muita gente demora bastante mesmo pra isso, mas é sempre você se manter estável, sempre se manter uma pessoa gente boa, sempre pensar coisas boas, as pessoas recompensam bastante esse tipo de coisa, sabe? E ele, no caso, ele teve muitas oportunidades pra pegar e pular etapas, porque ele cresceu pra caramba, jogaram um monte de inscrito no colo dele, jogaram um monte de pessoas que gostavam dele no colo dele, e ele pegou e conseguiu decepcionar e desapontar todas essas pessoas. E não adianta xingar e criticar, porque ele não se importa com isso não faz diferença pra ele não liga pra isso. Ele tá buscando provavelmente os fins e os ganhos materiais só. Entendeu? Tanto que eu acho que a ideia dele era pegar e lucrar uma grana violenta com aquelas músicas e tal, depois que ele fizesse toda aquela treta do Digo. E agora, provavelmente, ele deve estar planejando outra coisa, que também vai dar errado, porque todas as decisões dele dão errado. Se ele fosse mais inteligente nesse aspecto, se ele entendesse melhor essas coisas, talvez ele até conseguisse fazer alguma coisa, alguma jogada aí para tirar uma grana ou crescer, porque a gente vê que tem muita gente que faz isso e consegue ganhar bastante visibilidade e manter essa visibilidade na internet. Mas ele, infelizmente, é um fracasso nesse sentido, né? E agora tá aí fracassando mais uma vez, dando strike na galera.
E essa é a parte mais lamentável do vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo e a gente se vê depois.